Bom, e no programa de hoje vamos falar do Parkinson, né? Já que estamos no mês de abril, e abril é o mês destinado à conscientização desse distúrbio, né? Já que o dia 11 de abril, que vai ser nesta terça-feira, é o Dia Mundial de Conscientização do Parkinson. E abril também é conhecido como mês da tulipa vermelha, que é o símbolo aí do Parkinson, né? E durante todo esse mês são realizados debates aí em torno dessa que é a segunda doença neurodegenerativa mais frequente do mundo, atrás do Alzheimer. Estima-se que no Brasil, pelo menos 200 mil pessoas tenham diagnóstico de Parkinson, segundo dados do Ministério da Saúde. Mas para debater esse tema, recebemos aqui em nosso estúdio a neurologista a doutora Marina Mamed Pozo. Obrigado, doutora. Nós vamos receber daqui a pouquinho também o também neurologista, o doutor Carlos Rocha, ele que é neurocirurgião com área de atuação no Parkinson. A doutora Marina é especialista em doenças neuromusculares, é isso, né, doutora? E também está aqui com a gente o vereador Pedro Roberto, que é autor da lei municipal que oficializou aqui em Rio Preto o abril como mês da tulipa vermelha, que inclusive ilumina os prédios públicos de vermelho durante todo esse mês. Obrigado, presidente, né? Ex-presidente, uma vez presidente, sempre presidente. Obrigado, Pedro. Eu que agradeço. Começar com a doutora Marina. Doutora, obrigado por estar aqui com a gente. Queria que a senhora desse uma geral. O que é o Parkinson, né? Antigamente até falava mal de Parkinson, acho que hoje não se usa mais o mal, né? Então, explica para a gente o que é essa doença e anunciar que o doutor Carlos Rocha também está chegando aqui no estúdio com a gente. Pedir para o doutor vai sentar aí, mas começar com a doutora Marina. O que é o Parkinson, doutora? Parkinson é uma doença descrita que leva esse nome por conta do James Parkinson. Que é quem descreveu a doença. Ela é uma doença neurodegenerativa. O que isso quer dizer? Ela causa a morte de alguns neurônios que ficam na área mais basal do cérebro, mais embaixo do cérebro e numa região específica, chamada mesencéfalo. Nessa área, o mesencéfalo, existe morte de neurônios que produzem uma substância chamada dopamina. E essa dopamina, ela não é só responsável pela nossa sensação de alegria e prazer, que a gente, às vezes, fala bastante em rede social, né? A gente produz dopamina, por exemplo, utilizando o YouTube e o Instagram. Sim. Mas ela é uma doença que ela é responsável pelos movimentos mais importantes do corpo, que são a estabilização de movimento. Então, na doença de Parkinson, existe uma dificuldade bastante importante para ficar parado, quando você quer ficar parado, e se mexer, né? Quando você precisa se mexer. Isso por conta da deficiência da dopamina. Ela é uma doença que não começa com tremor, ao contrário do que muitas pessoas pensam. Essa diminuição da dopamina, o que ela causa nos primeiros 10 anos de doença, são alterações de olfato e alterações de comportamento. Então, muitas vezes, um comportamento um pouco mais depressivo, um pouco mais rígido, um pouco mais de dificuldade para lidar com os problemas. E aí, ao longo da evolução da doença, começa a se perceber esse tremor. E mais para frente, uma rigidez bastante importante que leva o indivíduo a quedas e dificuldades de movimentação. E dentro dessas dificuldades, o que se complica são dificuldade para comer, dificuldade para engolir, dificuldade muitas vezes para falar num tom audível e muitas vezes a dificuldade para realizar atividades básicas, como andar, ir até o supermercado, ir até a padaria, fazer coisas que nós fazemos com tranquilidade. Então, é uma doença de evolução bastante lenta, na maioria dos casos, e que, sim, ela pode levar a grandes dificuldades para os indivíduos se a gente não a reconhece. Existe um exame que pode detectar o Parkinson? Como é feito o diagnóstico? O doutor também, eu quero deixar à vontade, viu, doutor? Pode interromper, pode fazer a intervenção, para ser uma conversa aqui agradável. O exame, existem exames já que nos ajudam a diagnosticar a doença com um pouco mais de precisão. Um deles é o SPECT, mas ainda não são tão utilizados na prática clínica. Então, o principal ponto e apoio diagnóstico é a sensibilidade do médico para o diagnóstico. São os testes clínicos, são a adequação de história, são o conhecimento do paciente por parte do médico. A gente não faz ainda um exame de sangue que já prevê o Parkinson, por mais que alguns exames estejam em estudo com essa finalidade. Já essa possibilidade.
Eu estou vendo aqui que está falando neuroimagem funcional, a cintilografia com TRODAT. O que é isso? É isso que eu comentei. A gente pode usar marcar a glicose no cérebro e assim avaliar o metabolismo de neurônios dessa região basal do cérebro. Esse é o exame que eu comentei. Então, o que acontece? Na cintilografia, você consegue ter uma noção do funcionamento dessas regiões do mesencéfalo, da região inferior do córtex cerebral, para ver se existe uma disfunção ou uma diminuição de atividade. Ainda não é o primeiro exame de escolha, mas na suspeita clínica ou na dúvida diagnóstica, ele pode ser realizado. Aí para dirimir qualquer dúvida. Doutor, passa a palavra para o doutor Carlos Rocha, que é neurocirurgião, neurologista também, especialista na atuação do Parkinson e distúrbios do movimento, né, doutor? Além do Parkinson, há outras doenças que trazem essa dificuldade de locomoção, enrijecimento de músculos? Primeiramente, bom dia, obrigado pelo convite. Obrigado, senhor. Doutor Pedro, doutora Marina. Existem várias doenças, né, que a gente considera como distúrbios de movimento, dentre elas o tremor. Você tem o tremor essencial, que é até mais prevalente do que a doença de Parkinson. O que diferencia do tremor parkinsoniano seria um tremor normalmente na ação, no movimento, o tremor essencial. O Parkinson normalmente é um tremor de repouso, com a mão está parada. E caracteristicamente o tremor essencial treme os dois lados. No Parkinson normalmente existe uma assimetria, um dos lados sempre é mais acometido desde o começo da doença, seja na forma tremulante ou seja na forma rígido-acinética. E a neurocirurgia entra quando a neurologia nos encaminha os pacientes já quando existe uma refratariedade ao tratamento, onde o medicamento, que é a base do tratamento da doença de Parkinson, para repor essa dopamina que está faltando, começa no horizonte de 7 a 10 anos fazer oscilações. Então, momentos que a pessoa está fazendo movimentos, às vezes até involuntários, e momentos que ela está travada mesmo no final da dose do remédio. Então, essa janela vai se encurtando e é o momento que a neurocirurgia funcional entra para ajudar a manter a qualidade de vida e a funcionalidade do paciente. Ainda não existe nenhum tratamento que seja curativo, a base ainda é o tratamento medicamentoso pelo neurologista clínico, a reabilitação multidisciplinar, fisioterapia, fonoaudiologia, atividade física em todos os momentos da doença. Atividade física é uma das poucas coisas que mostrou evidência que faz com que a doença evolua um pouco mais lenta. Ainda não tem nenhum tratamento que seja modificador da evolução da doença, mas a atividade física tem demonstrado nos estudos bem desenhados que faz com que a doença evolua mais lentamente, pelo efeito protetor, né? Qualquer atividade física? De preferência, uma atividade física que tenha uma certa intensidade, né? Para você ter, o estudo que foi feito na Universidade de São Carlos mostra exercício intenso com bicicleta ergométrica, com atividade, então é ideal que seja acompanhado com um educador físico para fazer um treino realmente que tenha um treino de força, um treino de intensidade suficiente para você manter o benefício. Há perspectiva de cura? Existem pesquisas que indicam a possibilidade de cura do Parkinson ou é uma doença que já se sabe que nunca nós vamos ter uma cura? Não, a medicina tem evoluído bastante, a gente tem uma expectativa que no horizonte de 1 ou 2 décadas possa surgir tratamentos modificadores de doença. Tanto na doença de Alzheimer, que é a mais prevalente, a doença neurodegenerativa, quanto no Parkinson, tem se feito estudos há muitos anos tentando modificar a evolução da doença. São vários medicamentos, várias terapias até baseadas em genética, com anticorpos, são tentados, mas ainda nenhum deles demonstrou um resultado clinicamente eficaz que seja possível fazer qualquer recomendação. A importância, doutor, inclusive quero que o vereador Pedro Roberto Ente, que ele é autor da lei aí que cria a Tulipa, é uma maneira de conscientizar, queria que os senhores falassem da importância de um tratamento precoce, se isso traz uma qualidade de vida melhor para o paciente. O tratamento, ele não é só precoce, mas ele tem que ser bem indicado. Tratamento não, desculpa, o diagnóstico precoce. Então, no diagnóstico precoce, a gente consegue, sim, começar a intervir nas mudanças de qualidade de vida do paciente, na prática de atividade física, na melhora da rotina desse paciente, para a prevenção de complicações futuras, como queda e disfagia. A gente sabe que existe um momento para entrar com o remédio e a medicação certa a cada momento da doença.
Então, nem sempre no início da doença é necessário tratamento medicamentoso, mas a intervenção com atividade física, com essa questão de melhora de qualidade de vida do paciente, isso sim é essencial. Então, quanto antes o paciente começa a melhorar algumas questões de rotina de vida, isso pode ajudar cada vez mais. A gente acredita que com essas novas perspectivas terapêuticas que o Dr. Rocha comentou, aí sim o diagnóstico precoce e o tratamento precoce, quando a gente começar a modificar a história da doença, talvez sim isso seja um pouco melhor. Mas ainda existem a necessidade de diversos estudos para comprovar que essas medicações ainda vão ser funcionais e que vão ser boas o suficiente para tal. Muito bom. O vereador Pedro Roberto, autor da Lei da Tulipa, o senhor há um tempo vem acompanhando essa bandeira, a gente está aqui com a Marise Pato também, quero agradecer o engajamento dela, a bandeira que ela carrega aí do grupo Vibrar ou Viver? Viver com Parkinson. E o presidente, o vereador Pedro, aí, há um tempo acompanha esse grupo, tem dado apoio aí. E aí surgiu a ideia da Lei da Tulipa, presidente? Isso, nós, à época, a Marise Pato nos procurou, né? E acho que no estado de São Paulo nós não tínhamos nenhuma cidade ainda com essa legislação. E aí fomos aqui uma das primeiras cidades, se não a primeira, mas o importante é o que está acontecendo, né? Já com vários anos, já houve uma disseminação importante de informações e nós estamos aqui, né? Eu estou aqui no meio de dois grandes profissionais, doutor Carlos, já desde o início, doutora Marina também já ouvia falar. Então, o importante é levar informação. E a lei tem esse objetivo, né? De despertar as pessoas para essa doença. E neste ano não é diferente dos demais, a Marise Pato fez aí uma programação muito bacana, tem estado aí em rádios, no jornal, aqui, né, na Câmara. Nós queremos também ressaltar que a Escola do Legislativo tem proporcionado, tem realizamos aqui eventos, né, com a participação dos doutores e outras pessoas também. Porque eu entendo o seguinte, né, e aí fica meio que uma pergunta aqui, quais seriam os primeiros sintomas, né? Como foi dito, as pessoas, acho que a Marise Pato teve esse problema, e normalmente as pessoas têm esse problema, que há uma demora, às vezes, no diagnóstico. A gente associa muito ao tremor, né? Mas acho que foi dito até aqui que o tremor não é um dos das causas. Eu queria até fazer essa pergunta para os dois especialistas nesse sentido. Quais seriam, assim, qual o indicativo inicial? Porque tem uma outra questão que quando esse tema chegou e a gente começou a debruçar sobre ele, eu acreditava que o Parkinson acometia pessoas de mais idade, né? O caso da Marise Pato é uma situação, acho que tem pessoas mais novas também, acho que ela está na faixa de 30 anos. Queria perguntar também qual a referência de vocês em relação à idade. Então, fica aí a minha pergunta, né, aos especialistas, e agradecer, né? Agradecer aos especialistas, porque com esse trabalho também, e a Marise Pato ainda tem intenção de fazer outros trabalhos, de levar informação até para a área médica, né? Porque também há assim, de repente, uma dificuldade no sentido na recepção das pessoas com alguns sintomas de encaminhamento. Então, é isso, o objetivo sempre é levar informação. E depois de diagnosticado também tem aquelas dúvidas enormes das pessoas, a gente já viu aqui nos eventos, né? O que faz, o que é melhor, porque ainda há muitas dúvidas. Então, fica essas perguntas para vocês. Bom, a primeira coisa quanto à idade é que o Parkinson é reconhecido como uma doença de idoso porque, na maioria das pessoas, da população, o diagnóstico vem perto dos 60 anos. Mas isso não significa que pessoas a partir dos 30 anos não possam desenvolver as doenças. Então, o que se preocupa? Os transtornos de movimento, eles são muito mal reconhecidos pela população. Principalmente transtornos que cursam com rigidez. Porque muitas vezes a rigidez muscular está associada a estresse e não diretamente associada ao controle de movimento. Para a população geral, se eu estou com o pescoço rígido, se eu estou mais rígido para andar,
Normalmente a gente está tenso ou nervoso. A gente não está com transtorno funcional. Precisa de uma massagem. Precisa de uma massagem. E muitas vezes isso gera o atraso no diagnóstico. E normalmente é a rigidez o sintoma predominante na maioria das pessoas. Tanto é que às vezes a gente inicia a medicação para o Parkinson e o pessoal volta no consultório bravo porque o tremor apareceu. Quando você libera a musculatura, o tremor aparece. Então, algumas vezes a gente vê essa questão. De qualquer forma, a doença ela tem uma característica múltipla de início. Então, a principal alteração no início, que agora confunde muito por conta do Covid, é a perda de olfato, que também é uma coisa que as pessoas não reconhecem como uma doença neurológica. Muitas vezes as pessoas procuram diversos profissionais antes de chegar no neurologista pela anosmia, que é a ausência de olfato. A rigidez é a mesma coisa. Muitas vezes o pessoal procura o Dr. Rocha por dor na coluna. Achando que é um problema de coluna. E aí sim, ele olha e fala, não, isso não é um problema de coluna, isso é um problema de movimento, a gente tem que liberar um pouco essa musculatura. Então, muitas vezes, o desconhecimento da população quanto a quadros de movimento e entender que o nosso cérebro ele controla não só as emoções, mas a capacidade da gente, tanto de contrair quanto relaxar a musculatura, faz diferença. Nos jovens, a gente vê isso com chama um pouco mais atenção. Então, a rigidez predomina em relação ao idoso. E isso leva, muitas vezes, à falta de diagnóstico adequado, ao preconceito em relação àquela pessoa. Muitas vezes, a rigidez muscular também é muito confundida com depressão. E várias vezes o paciente com Parkinson chega para a gente depois de ter passado pelo psiquiatra, porque ele não tem aquele movimento normal da face que faz a gente rir, se expressar. A face fica paralisada, pisca mais devagar, ri com menor amplitude. E isso leva, então, a confusão diagnóstica. Entendeu? Eu acho que se isso puder ajudar, eu acho que é a primeira coisa. Sempre que existe um tratamento que não estiver muito fácil de ser realizado, quando a gente fala de dor muscular, quando a gente fala de alterações comportamentais. E é uma dor crônica? Normalmente é uma dor crônica. É uma dificuldade para realizar as coisas associada a uma dor crônica. Muitas vezes isso pode fazer diferença para o diagnóstico. E o tremor mesmo ser extremamente discreto, só um movimentozinho que vai aparecer com mais intensidade ao longo do tempo. Então, é sempre observar essas pequenas questões de movimento. Está difícil de se movimentar, está difícil realizar alguma atividade com mais amplitude, a gente tem que dar esse start, que pode ter alguma coisa acontecendo. Né? Doutor, o Parkinson, ele é genético ou surge, enfim, em qualquer pessoa, independentemente de histórico familiar? Eu vou responder já, mas eu quero aproveitar a oportunidade da palavra para parabenizar, em nome do vereador Pedro Roberto, a Escola Legislativa, que eu tenho desde 2019 participado em conjunto e desenvolvendo um trabalho importante na comunidade de esclarecimento e agora maturando uma lei municipal, é uma coisa de vanguarda, realmente mostra que Rio Preto está na frente em muitas cidades. A saúde de Rio Preto é uma saúde de referência nacional e nós estamos mostrando que a nossa Câmara também tem uma visão de vanguarda importante. Parabenizar o vereador Pedro Roberto e todos os colegas vereadores por conta dessa vanguarda realmente numa lei que mostra a importância. É uma doença muito prevalente, né? Em torno de 200 mil pessoas no Brasil sofrem de doença de Parkinson, pela estimativa da OMS. Rio Preto, a gente tem uma estimativa de diagnósticos? Nós não temos uma estimativa bem clara, mas se fizer a proporção pela população, a gente consegue fazer uma previsão aí de pelo menos em torno de 1.000 pessoas. A gente é um centro de região, então a gente acaba atendendo gente de várias cidades ao redor. Então a gente tem até a sensação que tem mais doente do que essa prevalência, talvez pela nossa referência ser de uma região bem ampla, em torno de 2 milhões de habitantes. Sim. Voltando à sua pergunta, a questão genética, a grande maioria dos casos, isso é uma coisa que preocupa muito os filhos, né, quando o pai tem um diagnóstico, né, será que eu vou ter também? Questão genética, o que mais se sabe que a grande maioria dos casos são chamados idiopáticos. Idiopático é um termo médico quando você não tem um mecanismo causal muito bem definido. É sabido que vários genes podem desenvolver uma predisposição, alguns mais conhecidos, outros menos, que dá uma prevalência maior em quem tem esses genes, mas também a exposição ao ambiente. Nós estamos expostos ao ambiente na água, nos alimentos, com agrotóxicos, com metais pesados, então pequenas quantidades que podem estar presentes no meio ambiente em pessoas suscetíveis geneticamente dá o gatilho de desenvolver
a neurodegeneração. Acumular uma proteína normal, que é, né, alfa-sinucleína, que ela vai se depositando dentro da célula e forma os corpos de Levy, que é o marcador anatomopatológico da formação da doença nos neurônios. Ela degenera e o neurônio vai morrendo naquela determinada região. Alguns estudos acreditam que começa pelo intestino. A constipação intestinal é um sintoma não motor muito prevalente e pode ascender até o sistema nervoso central. Então, dependendo da teoria que se acredita, né, dos estudiosos na parte da etiopatogenia da doença, né, de como ela acontece, ela atinge o cérebro já numa fase depois de 5 a 10 anos de evolução, já tendo constipação, tendo efeitos não motores aí, desautonomia, alterações de sono que podem desenvolver em fase precoce, a perda do olfato. É importante esses sintomas pré-clínicos para essas pesquisas que foi citado no começo da entrevista, que tentando encontrar drogas modificadoras da evolução. Você pegar ainda numa fase onde ainda não estaria evoluindo com o quadro motor. Mas... Eu estou com um texto aqui, inclusive eu tirei do Ministério da Saúde, que fala do tratamento com levodopa, né, que é o precursor, aí, enfim, que é a base do tratamento, mas eles citam aqui uns tratamentos alternativos, como duodopa, que é liberado através do intestino, e apomorfina, isso? Um agonista dopaminérgico administrado via subcutânea e também implantação de marca-passo. Isso é válido? Sim, existem vários tratamentos que podem ser aplicados. Todos os tratamentos eles dependem muito mais do quadro clínico do paciente do que em si de uma receita de bolo que a gente brinca. Então, a apomorfina, a levodopa, que é a principal droga utilizada hoje, existem duas grandes marcas, a levodopa, duas grandes moléculas, a levodopa carbidopa e a levodopa benzerazida, que tem uma função praticamente semelhante. Mas existem outras medicações também sendo desenvolvidas. Então, a gente pode ver os estimuladores da liberação de dopamina, e aí entram o pramipexol, por exemplo. Existem medicações que servem para regular o tempo de liberação da levodopa, e a gente fala do entacapone, medicações que ajudam a gente a controlar um pouquinho mais o tremor. E frente às dificuldades da doença, tanto para a deglutição, muitas vezes, estão sendo, sim, desenvolvidas drogas que a gente pode tentar aplicar de forma subcutânea, para quando o paciente não consegue engolir tão bem, ou forma transdérmica, que é na forma de adesivo, que é o caso da rotigotina. Então, existem medicações de várias formas, tanto de administração, tanto em tempo de administração, para a gente tentar melhorar a vida desse paciente. Mas ainda a levodopa é a principal medicação que a gente utiliza no nosso sistema público, que a gente utiliza, inclusive, na rede privada. Ela não perdeu espaço. Eu acredito que o gel intestinal de duodopa, que na Europa, nos Estados Unidos já existe, aqui no Brasil ainda não está aprovado. Em fase bem avançada, existe uma sonda lá no intestino e existe um gel da levodopa que vai sendo absorvido para fases bem avançadas. A apomorfina, normalmente, também não tem no Brasil ainda que eu saiba, registro. Quando a pessoa tem um travamento muito súbito, ela faz uma injeção subcutânea, como se fosse uma insulina, e tem um efeito rápido no destravamento. E os marca-passos que você citou no final é uma área que aí eu atuo já há 13 anos aqui em Rio Preto, que é, na verdade, a gente, do inglês vem DBS, que é Deep Brain Stimulation, estimulação cerebral profunda. É como se fosse um marca-passo cardíaco, mas é implantado no cérebro. Não são todos os casos. Estima-se que de 10% a 15% dos pacientes podem se beneficiar. Tem todo um protocolo de indicação. Quem nos referencia normalmente são os neurologistas, no momento que eles julgam que os medicamentos já não estão fazendo o efeito adequado no controle motor. Os pacientes jovens, apesar de ser 20% dessa população de pacientes acometidos pela doença de Parkinson, como eles têm um longo período de vida, eles vão ser mais expostos à levodopa e provavelmente vão ter essas flutuações motoras, que é a principal indicação de um tratamento cirúrgico. Então, na população jovem, especialmente, são os candidatos que normalmente têm melhor indicação se preencher todos os critérios preconizados, aí, inclusive pelo Ministério da Saúde, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que regula os planos de saúde. Mas o encaminhamento normalmente vem dos neurologistas assistentes, que têm feito um trabalho clínico muito bom, né? E no momento onde realmente não existe opção,
eles encaminham para a gente. O tratamento, essas drogas citadas aí, são drogas caras? Eu pergunto porque a gente sabe que... Existe, graças a Deus e graças ao poder público, grande parte dessas medicações são fornecidas, seja pelo município, seja pelo sistema de alto custo. Algumas medicações, como a rotigotina transdérmica, ainda não está, né? Mas a grande parte das medicações da doença de Parkinson, o poder público fornece. Tem alguns momentos que você tem troca de substância ou de miligrama, como aconteceu recentemente aqui no município, mas é possível se fazer o intercâmbio entre essas doses com boa tranquilidade. O neurologista consegue fazer isso, manejar isso de forma bem tranquila. O CBD, doutor, o canabidiol, que tem sido aí, enfim, para muitos males, até, segundo até relato de mães, pessoas que utilizam, até milagroso, ele teria alguma indicação no Parkinson, para tremor, para dores, náusea? É interessante falar sobre isso, porque os estudos clínicos para a doença de Parkinson ainda são bem pobres. Os resultados ainda são bem iniciais. Na prática clínica, depois que foi liberado, nós temos tido alguma experiência com alguns pacientes. A gente percebe uma melhora nos sintomas não motores, dor, melhora do sono, mas não é essa panaceia que a gente vê na internet. É importante ter esse entendimento. Muitas vezes alguns pacientes usam, não observam melhora. É importante dizer que é uma medicação adjuvante, mas ainda não é recomendação das sociedades de distúrbio de movimento como uma medicação utilizada para a doença de Parkinson com segurança e com eficácia comprovada. Os estudos estão sendo usados ainda off-label, quer dizer, assim, o uso ainda os médicos estão usando de forma off-label, quer dizer, sem uma aprovação muito bem definida para essa indicação, porque os estudos ainda são iniciais nesse sentido. O senhor falou da internet, a doutora Marina falava antes do começo dessa panaceia de internet em que influenciadores se passam por doutores ali, dando dica e tal. Como é que a medicina tem visto isso? Queria também que o vereador falasse dessa questão de desinformação por rede social. Eu brinco com muitos pacientes que eu atuo como desinfluenciadora digital. Porque o que a gente vê existe sim muita, por exemplo, no caso do canabidiol, a perspectiva, a vontade de melhorar, a vontade de descobrir medicações novas, geram muita desinformação a respeito do que a gente conhece e não conhece. Então, não é porque uma medicação é nova que ela vai ser a melhor utilizada para aquele paciente. Existe uma confusão também entre medicações que são ditas como naturais dentro da nossa população. Então, a gente ainda acredita que, às vezes, o chazinho, às vezes, a medicação que é natural, ela pode ser melhor. Mas o que a gente vê, na realidade, é que existe ainda uma falência de estudos clínicos que provem que isso é melhor. E ou a gente trabalha numa medicina baseada em evidência, onde a gente sabe o que fazer e o que esperar daquele paciente no futuro, ou a gente trabalha, às vezes, naquela expectativa de um remédio novo que a gente não sabe o que faz. O problema é que, quando você tem uma vida na sua mão, quando existe um paciente ali, a gente não pode só trabalhar com novidade. A gente tem que saber o que está fazendo. E essa é uma das falhas que eu vejo na internet. Existe, e a gente está aqui na internet falando, né? Então, existe o lado bom de você poder divulgar, você poder falar, mas existe um efeito que, quando mais você sabe, mais medo você tem de falar besteira. Então, muita sabedoria de internet, quando a gente vê com olhos clínicos, são o que fulano, ciclano, beltrano falou, mas que normalmente não tem uma base científica sólida. Diz que me diz. Diz que me diz que. E isso leva a grandes confusões, como a gente viu durante a pandemia de Covid. Então, para o médico, é normal entender que a gente não sabe muita coisa, mas isso assusta ainda a população. Então, os grandes especialistas entram aí. Se às vezes tem um médico falando, não, isso ainda não dá, isso ainda não pode, calma, eu ainda não sei. E aí, de repente, tem um super especialista de internet falando, não, isso aqui está 100% de certeza. Normalmente, a gente fica com um pouquinho de cautela. Entendeu? Bom, a gente que está na política, né? Nós acompanhamos aí muitos fake news. E eu aqui acho que é um grande exemplo, né? São pessoas que estão estudando há muito tempo e ainda não têm todas as respostas, né, doutor? Primeiro, eu estava lendo um artigo do Nelson Gonçalves, jornalista, dizendo exatamente isso.
muitas vezes você tem, mesmo os meios de comunicação, as redes de comunicação, né? Tem jornalistas, especialistas, gente que vai na fonte, procura informação e, de repente, aparece alguém do nada com uma solução. É importante que a população pense um pouquinho mais, né, sobre isso. Se você vai... aquela história, se você vai fazer um voo, você quer um cara experiente lá no comando, né, que já tenha muitas horas de voo de preferência. Então, quando a gente precisa de um especialista, né, e a gente tem que ouvir os especialistas. Quando a gente precisa de um profissional, nós vamos buscar também, sempre buscar o melhor. Então, acho que é isso que as pessoas devem sempre refletir, não é? De onde vem a informação. E tem muita montagem na internet, é muita desinformação. Eu acho que isso acaba atrapalhando demais e só atrapalha a vida das pessoas, né? Com a tal da inteligência artificial agora também, os chat GPT aí e tal, que copia até a voz, né? Diz que se deixa 3 minutos uma voz ali, ele reproduz a voz da pessoa em qualquer texto aí. Complicado. Eu acho que a rede social é uma ferramenta que, se bem utilizada, ela pode contribuir, no caso aqui como o programa que nós estamos hoje, de difundir um conhecimento saudável, proativo, construtivo. Eu acredito que as pessoas de bem devem se expor mais na internet para tentar colocar as coisas realmente como devem ser colocadas. Eu acredito que tem muita informação que deve ser veiculada na internet com todas as regras éticas regidas pelo Conselho Federal de Medicina, pelo CRM, né? Os profissionais médicos têm já uma normativa de como se pronunciar em redes sociais. Eu acredito que a gente tem que usar essa ferramenta de uma forma positiva. Como toda ferramenta, ela pode ter um uso adequado ou inadequado. Aí cabe a consciência do profissional que está ali difundindo esse conhecimento, fazer o que a sua consciência mandar da forma melhor possível. Acredito que, com certeza, é uma ferramenta muito útil e veio para ficar. Eu acho que isso não tem volta. Eu acredito que nós temos que realmente criar mecanismos, né, de instituições que são mais sérias, as associações de pacientes, né? Existe a Associação Brasileira de Parkinson desde os anos 80, então, assim, as associações se engajando, as sociedades médicas, especialistas também fazendo. Teve uma situação recente que aconteceu, os consultórios foram abarrotados, uma terapia de ondas de choque térmico por um médico brasileiro nos Estados Unidos. Foi veiculado na grande mídia e pacientes gastaram R$150 mil para fazer essa intervenção. E é uma intervenção que ainda carece de evidências científicas. A Sociedade de Neurologia Clínica, a Sociedade de Neurocirurgia colocou até uma nota de repúdio, né? A Associação Médica Brasileira também. Por quê? Porque ainda não tem trabalhos científicos que suportam essa eficácia. E vários pacientes foram lá aos Estados Unidos, fizeram um tratamento experimental. As pessoas vão até no desespero, né? Porque saiu na grande mídia, né? Feito é natural que as pessoas, complementando a fala do Rocha, esse eu acho que é uma das grandes pontos importantes da associação, por exemplo, da Maria, o Viver com Parkinson, você tentar trazer informação de qualidade para o paciente. A rede realmente necessita disso. O que a gente vê normalmente é que ainda existe, por ser uma doença difícil, que causa limitação, que causa dificuldades ao longo da vida, existe sim a ansiedade de um milagre, de uma cura, de alguma coisa que vai resolver o problema muito rápido. E essa ansiedade, ela sim é abarcada por um monte de situações aí que a gente tem visto que tem preocupado. Mas quando existem profissionais sérios que estão trabalhando para tentar difundir informação, mesmo que não seja a informação que a gente quer ouvir, sim, eu acho que isso é necessário. E aí vem o papel da TV de vocês, que faz isso brilhantemente sempre que a gente pode participar. Graças a vocês. Doutora, qual que é a expectativa de vida e de qualidade de vida dos pacientes de Parkinson? E se é possível ter uma qualidade de vida razoável, mesmo considerando o psicológico, né? Que eu imagino a angústia de quem tem isso. É recomendável, enfim, um acompanhamento de um psicólogo, um terapeuta, para ajudar até a entender, enfim. Existem várias questões que norteiam a expectativa de vida de um paciente. Então,
A primeira coisa que eu falo para os pacientes é que ter Parkinson não é uma sentença de morte. Tem pacientes que evoluem de forma muito rápida, tem pacientes que evoluem com 20, 30 anos de doença, com uma vida relativamente razoável. Então, o começo da doença, o tratamento do começo da doença, ele também interfere em quais serão as complicações que o paciente terá no final. Quanto mais bem tratado é esse paciente ao longo de todo o tempo, quanto mais bem orientado, quanto mais aderente às medicações, o problema não é só tomar o remédio, é tomar o remédio do jeito certo. Por exemplo, a levodopa, que gera uma grande dificuldade. Ela tem que ser tomada em jejum para ter a absorção adequada. Você tem que esperar pelo menos meia hora para comer, 2 horas depois de comer. Então, quando o paciente consegue seguir o tratamento da forma adequada, normalmente a evolução é muito boa. Normalmente. É claro que tem gente que faz tudo certinho e a evolução não é como a gente previu ou gostaria. Mas a expectativa de vida ela depende muito de como é a vida antes da doença daquele paciente. Então, a gente fala de memória muscular. Como é a sua memória de atividade física ao longo da vida, de alimentação ao longo da vida, a sua rotina ao longo da vida. E isso é uma coisa que marca todas as doenças neurodegenerativas, o Alzheimer também. Então, a gente colocar, são 20 anos de doença em média. Depende. Tá? Eu acho que esse é o ponto mais importante que a gente tem que ter aí. Em crianças não é comum, né? A Parkinson em crianças. É sempre a partir de uns 30 anos. É bem raro. Só essas formas genéticas aí determinadas que você pode ter o Parkinson juvenil, que normalmente é menos 5% dos pacientes. Aí tem uma história familiar genética bem mais definida, né? Então, realmente, na era pré-levodopa, antes dos 1967, onde não tinha um tratamento muito eficaz, a expectativa de vida média era em torno de 7, 8 anos de doença. Por dificuldade e progressão da doença, grande parte da mortalidade era por engasgo, pneumonia, quedas, ficava acamado e acabava pegando infecções secundárias. Então, dificilmente a pessoa morre de Parkinson, mas sim das consequências de um distúrbio de deglutição, de uma queda e de complicações clínicas associadas à doença. A levodopa ampliou essa expectativa aí para 15 a 20 anos e a gente tem visto pacientes, eu tenho pacientes com 32 anos de doença, 10 anos já que foi operado, por exemplo. Então, é um paciente que começou jovem, hoje está com 62 anos, mas começou com 30 anos. Os pacientes de Parkinson têm alguma restrição alimentar ou algum alimento que seja mais indicado? Sim. Porque eu vi que vocês falam bastante do intestino, do estômago, né? Eu vou deixar para a Marina falar, porque é a parte clínica, mas é a questão da levodopa ter uma absorção intestinal e o aminoácido leite da carne, da proteína animal, pode interferir na absorção. Então, por isso essa dificuldade para não cair junto com a alimentação, porque a absorção é intestinal e muitas vezes tem a constipação junto que vem com a doença, então acaba tendo essa mistura, né, da medicação com a alimentação e a absorção acaba sendo inadequada e o efeito, depois de alguns anos, é muito dependente da concentração plasmática. Então, se não absorve, a pessoa tem um off, ela trava. E a grande questão é que a nutrição, que é um dos pontos importantes no tratamento, ela é muito difícil no Parkinson. Se você não sente o cheiro, você não tem aquele paladar para os alimentos. Então, você não pode tirar completamente a proteína. Apesar do remédio ele ser menor absorvido, se você perder músculo, isso também é ruim. Então, esse acompanhamento nutricional para se ter uma dieta equilibrada é necessário. Não existe um alimento que seja um grande bandido. Mas o que a gente vê, normalmente, pela dificuldade de engolir, a pessoa começa a recusar tomar água, que é o que faz o intestino funcionar bem. Pela dificuldade de olfato, muitas vezes a pessoa não quer comer fibra, não quer comer fruta, não quer comer verdura. Então, algumas complicações, elas vêm do sistema nervoso central, mas sim, a nutrição ela tem um fator fundamental, mas ela é adequada a cada paciente também, e a cada realidade. Então, não existe um vilão, não existe um mocinho. Mas, realmente, é o que o doutor falou. Se você comer leite com a levodopa, é como se você não estivesse tomando quase nada. Então, a gente tem que tomar esse cuidado com o excesso de proteínas, mas também não pode tirar elas completamente. Você tem que equilibrar isso na sua dieta, muitas vezes até com um acompanhamento nutricional adequado. Muito bom, gente. Tá? Então, Dr. Carlos Rocha, doutora Marina Mamed Pozo, falando sobre o Parkinson, né? Estamos em abril, que é o mês destinado aí ao debate, à conscientização
É uma doença, é correto falar que o Parkinson é uma doença? Sim. Sim. Dessa doença. Quero agradecer, não sei, acho que falamos pelo menos aí o principal. Quiser falar mais alguma coisa, doutora, doutor, Pedro, fiquem à vontade. Por último, eu gostaria de novo de agradecer a oportunidade de estar aqui falando para vocês. A gente vê que a carência de políticas públicas, ela pode prejudicar muito a vida do paciente. Então, é o que o Dr. Rocha falou, sem o tratamento adequado, a sobrevida desse paciente é 7 anos. Sem o diagnóstico, sem a medicação. E hoje, quando a gente traz conhecimento para essa população e traz principalmente uma legislação que permita favorecer o conhecimento sobre a doença e facilitar a vida do doente, isso é essencial, principalmente nas doenças neurológicas. Então, eu deixo aqui meu obrigado a vocês. Obrigado a gente. Doutor. Eu agradeço o convite à TV Câmara, pela brilhante entrevista, a presença do Dr. Pedro aqui desde o começo dos trabalhos. E agradecer a Marisa Pato por essa tirar dessa doença difícil, uma força para ajudar outras pessoas, que a gente percebe que não é fácil, tem momentos de alto e baixo, e ela consegue, com toda essa dificuldade, que é conviver com a doença na idade que ela tem, tirar essa energia, essa força para ir buscar tudo que ela tem conseguido aí através de muito esforço, muito trabalho, e a conscientização é fundamental. Parabenizar realmente a Câmara de Rio Preto, a sua lei, que realmente é uma vanguarda, realmente. Eu também não conheço outra cidade que tenha nada parecido com o que está sendo feito. Mostra que Rio Preto, além da sua vanguarda na área da saúde, também nas legislações voltadas à saúde, e isso é muito importante. Parabéns, professor. Doutor, só antes de encerrar, o HB possui ambulatório de distúrbio de movimento? Sim, o HB possui um ambulatório regional, que é feito por um colega neurologista. Não é o Luci, não tem nada a ver, não. O Luci Montoro, ele faz reabilitação multiprofissional. Tem pacientes de Parkinson atendidos no Luci Montoro, tem um ambulatório específico de cirurgia, quando os neurologistas encaminham. Então, ele é referência da DRS 15 para neurocirurgia funcional de alta complexidade e um ambulatório de neurologia também de distúrbio de movimento específico para casos difíceis. Na rede da prefeitura tem também estruturação para os médicos neurologistas, o Centro do Idoso funciona muito bem também. O Centro do Idoso aqui na cidade é chefiado pelo Dr. Fábio Nazaré, com auxílio de uma série de geriatras. Ele faz um papel muito importante, assim como o Centro Médico de Rio Preto. Pude trabalhar lá. Então, para o diagnóstico e para o tratamento de pacientes é sensacional. Muito tá? Bom. O Rio Preto ela abarca tanto doenças de baixa complexidade dentro da prefeitura, quanto de alta no HB. E isso é bastante interessante para o doente. Muito bom. Vamos repetir só os sintomas iniciais para as pessoas ficarem, para a gente reforçar bastante, que até dor nas costas vocês citaram, né? Então, quem tiver uma dor crônica muito Então, a gente tem que pensar que alterações causadas pela rigidez, que são as alterações motoras, são alguns dos sintomas, mas alterações não motoras são bastante importantes. São perda de olfato, como o Dr. Rocha falou, a constipação intestinal, que é muito comum na população. Não é toda constipação que vai gerar isso, mas uma constipação refratária chama a atenção. Além do quadro de rigidez, importante, que pode cursar com dor, e o tremor, que é um tremor assimétrico, que a gente fala em contar moedas, e normalmente de repouso. Então, o que eu acho que pode ficar é uma doença que, quando você quer se mexer, ela limita. Mas quando você quer ficar parado, você não consegue, né? Então, eu acho que esse é um dos pontos principais da doença. Perfeito. Pedro? Alexandre, bom, além de agradecer demais aqui, né, os doutores que sempre colaboraram com esse processo, né? Porque o nível de informação é muito importante, né? E a gente tem aqui informações seguras. Também chamar a atenção para a questão uma questão que a Maria sempre coloca, que é a questão da discriminação, porque às vezes a pessoa que tem o Parkinson, ela muitas vezes não aparenta ter o Parkinson. Sim. Então, se ela ocupa uma vaga, por exemplo, de uma pessoa com deficiência, né, eu vejo alguém saindo do carro, eu vejo a Maria saindo do carro, ela está usando a vaga de forma inadequada. Mas, assim, numa fila de banco, para chamar a atenção das pessoas, porque às vezes as pessoas têm acometida de uma doença,
como essa, que restringe, mas não aparenta. Então, fica aí também esse alerta, né, para a população. Tem muitas pessoas que não têm e usam, né? Usa a vaga do deficiente, do idoso, enfim. Idoso é mais comum, você consegue visualizar, mas do deficiente, né? As pessoas com deficiência, isso se chama deficiência não visível. Isso. Dentro das doenças, Maria até relatou numa entrevista recente que algumas dificuldades que ela enfrenta. Sim, dentro das doenças neuromusculares isso é extremamente comum também. Então existem doenças e deficiências não visíveis nas quais os portadores já tentam se identificar. Algumas pessoas com Parkinson já utilizando crachás com a tulipa vermelha. Às vezes pessoas com deficiências não visíveis usam um crachá com um girassolzinho, colocando a deficiência. A gente vê que a nossa população, ela entende ainda como deficiente aquela pessoa que está na cadeira de rodas, mas não a pessoa que tem dificuldades sérias. E muitas vezes, sim, isso não é possível de ser visto. A pessoa está sentindo a dificuldade, mas ela não é tão percebida pela população comum. Então, a gente tentar trazer isso também para a população, que existe deficiência, que a pessoa anda, que a pessoa sai, que ela vai no supermercado, isso é importantíssimo, tá? Tá certo. É isso, acho que o que nós estamos fazendo aqui é levar informação. Esse é o objetivo da lei. Né? Quero agradecer aqui também, mais uma vez, como o doutor falou, a Escola do Legislativo, o presidente, né, o atual, Paulera, também tem dado espaço, agradecê-lo, e vocês, né, da TV Câmara, que têm feito aí importantes entrevistas, né, levando informação para a população. Legal, gente. Obrigado, agradeço demais. E se alguém tiver ainda alguma dúvida, vocês têm rede social, algum telefone que queira deixar, não sei se é possível, consultório, talvez? Bom, eu me comunico muito pelo Instagram, mas é o Instagram feito pelos meus alunos da Liga de Neurologia da faculdade. A minha rede social ainda é privada, tá? Mas dentro da Unilago existe a Liga Acadêmica de Neurologia Clínica e Cirúrgica, que sempre coloca coisas interessantes para a população. Às vezes trabalha muito com a Maria também. Maria. Qualquer dúvida, procurar a Maria. A Maria está aí no Facebook, está em tudo aí, marcando todo mundo. Maria Zipato, do Viver com Parkinson. Doutor, obrigado. Pedro. Obrigado. Doutora Marina, muito obrigado. É isso aí, gente.